pânico procurando a criancinha perdida. Quando ela encontrou a menininha, em vez de ela censurar sua filha, ela que levou a censura. E a filha disse para ela assim: mamãe, onde é que você se perdeu? Que possamos permanecer de mãos dadas com Jesus. Em Isaías 41:10 diz o seguinte: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos nesse momento orar para finalizar a escola sabatina. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais uma escola sabatina. Ó Senhor, nós estamos dentro dos 10 dias de oração e que nesses dias possamos estar conectados com Cristo muito mais do que no normal, Senhor, e que possamos criar hábitos de orar, de falar contigo como se fosse o nosso melhor amigo. Abençoe a cada um aqui e abençoe os momentos que vão seguir. Fica conosco, ó Deus amado, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja, feliz sábado. É muito bom ver os nossos queridos amigos juntos aí para louvar e honrar o nome do Senhor, porque Ele é o dono de tudo. E esse é um presente, eu sempre falo aqui da frente que é sempre um presente semanal o sábado. É o presente, o privilégio que nós temos de poder estar em uma grande família e essa grande família se reúne aí ao redor do mundo. Temos alguns anúncios para passar para vocês, um deles é a respeito de uma reunião do Ministério do Idoso. Nós temos um Ministério do Idoso ativo aqui e hoje, a partir das 15 horas, teremos uma reunião na sala 21. Então é importante, quem tem mais de 60 anos já faz parte desse ministério. Quem tem menos de 60, mas tem algum familiar que tem mais de 60, também está convidado a participar. E quem tem algum familiar, ou tem percebido que tem um querido irmão aqui desta igreja que está acamado, não tem condições de vir até a igreja, então pode entrar em contato aí com a equipe do Ministério da Saúde, do Idoso, inclusive no boletim tem o telefone da irmã Inês, para que eles possam agendar uma visita e ver uma forma de trazer esse querido irmão que hoje não pode estar conosco aqui na igreja. Além disso, nós informamos que temos nosso culto de oração aos domingos e amanhã não será diferente, a partir das 8 horas aqui em nossa igreja. Desbravadores e aventureiros já estão em plena atividade. Desbravadores começam aí com as atividades aos sábados e domingos e os aventureiros aos domingos também estão reiniciando as atividades. Em relação às ofertas, a parte das crianças, nós percebemos que todo sábado tem uma criança que leva a igrejinha. Então, essa igrejinha, ela pode ser levada por algum filho seu que não está ainda na escalinha também do diaconinho ou diaconinha. Então, entre em contato aí com a Keila, que é da equipe do Ministério aí da Criança, ou também com a Ana, que é a diretora, para ver a data que a criança pode levar também. Além disso, a Ana, que é a diretora aí do Ministério da Criança, pede para informar um recadinho importante para os adolescentes. Então, os adolescentes que querem fazer parte do grupo Teen da igreja, sim, teremos um grupo musical Teen, devem estar aqui na próxima sexta-feira, dia 1º, a partir das 9h30, às 19h30, para uma reunião, para que possam alinhar todos os detalhes pertinentes a essa atividade que vai ser desenvolvida aí por eles também. Dia 2 de março, também teremos nosso culto do poder, aí sob a liderança da irmã Francisca, com a presença da irmã Luciana, como nossa palestrante, e também na mensagem musical, a irmã Natália. E quem puder, traga um prato doce, salgado ou suco, para poder participar também. Mas não é um item obrigatório para participar do culto do poder, tá bom? Além disso, no dia 2 ainda nós teremos uma palestra motivacional aqui para toda a igreja, com a psicóloga, a doutora Ana Kelly Ribeiro, já tem vindo à nossa igreja, participado de alguns eventos, e ela vai fazer uma palestra sobre o que há por trás do desânimo. Então, estão todos convidados, vai ser a partir das 16 horas, no próprio sábado, dia 2. E no dia 6 de abril, já estamos anunciando, viu, Moisés, Simone? Já, desde já, porque é para toda a igreja participar. Nós temos aí um evento muito bacana, que é o Piquenique da Família,
Então, ele acontece aqui no campo do CAO mesmo, e eles já estão se preparando, porque o Ministério da Família está aí de vento em popa, preparando atividades para que as nossas famílias da igreja possam estar aí ativas, firmes, fortes e unidas, é isso? E juntamente, não só unidas entre famílias, mas unidas com a grande família do CAO. Então, estão todos convidados, já vão se programando aí. Quando estiver mais perto, nós apresentaremos mais informações sobre como vai ser a programação, tudo, mas até lá, a gente já pode ir se envolvendo, já se preparando, anotando na nossa agenda. E nós queremos desejar a todos um feliz sábado, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, voltem mais vezes. E também o grupo que está aqui participando com a gente, Novo Canto, vocês podem voltar mais vezes, tá? É muito bom ouvir mensagens musicais de louvor e adoração a Deus. Que Deus abençoe, viu, Mateus e companhia, tá bom? Um feliz sábado a todos e vamos aí aguardar os próximos momentos em continuidade à programação. Bom sábado, eu vejo aqui a igreja mais repleta, que é muito bom receber você em nossa casa. Se eu não falei contigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou vendo aqui pessoas aqui conhecidas minhas, seja muito bem-vindo aqui à nossa igreja, muito bem-vindo. Você que veio aqui pela primeira vez ao CAO, que você realmente sinta-se abraçado e acolhido aqui pela nossa igreja. Que realmente esse culto de adoração que será prestado hoje aqui, realmente seja sentido e transforme a sua vida. Eu sei que nós temos muitas dificuldades, a nossa semana com certeza veio cheio de desafios, de coisas boas, mas também outras não tão boas, mas nós confiamos que nós temos um Senhor que vai à nossa frente, porque Ele é grande, grande é o Senhor. Eu convido a todos a colocarem-se em pé. Vamos juntos participar deste momento de adoração ao nosso Deus. Louve, fale com Jesus neste momento através da música. Participe conosco. Grande é o Senhor. Hino de número 20. Solte a sua voz, cante conosco. Grande é o Senhor, santo e justo Ele é. Nós confiamos em seu grande amor. Grande é o Senhor, verdadeiro e fiel. Sua graça provou seu amor. Grande é o Senhor e digno de glória. Grande é o Senhor, digno é de louvor. Grande é o Senhor. Graça provou seu amor. Grande é o Senhor e digno de glória. Grande é o Senhor, digno é de louvor. Grande é o Senhor, ergamos a voz, ergamos a voz. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, e porque Ele é grande, muito grande, Ele nos deu o privilégio de falarmos com Deus. Eu não preciso de um celular, eu não preciso de uma linha telefônica, eu não preciso de nada, apenas a minha mente em conexão com Ele. Que neste momento nós juntos possamos cantar um hino, e ao cantarmos esse hino, que a letra dele toque ao nosso coração. Falar com Deus realmente é um privilégio que nós temos. Nem todas as pessoas têm esse privilégio porque não acreditam que isso é possível. Mas que bom, que sabendo que nossas dificuldades poderão ser ouvidas por um Deus que é grande. Falar com Deus. Cante conosco.
que as palavras desse hino acalentem o teu coração. Que realmente você saia daqui com a certeza de que o seu desejo em vozes, cante conosco, mas antes de cantar, medite nessa letra, abra o seu coração ao Criador, porque só Ele pode ouvir o que está lá dentro, no fundo do seu coração. Prepare a sua mente, o seu espírito, para ouvir a voz de Deus. Igreja, bem forte, ore a Deus, cante, fale com Ele. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter essa linha aberta contigo, de poder falar contigo sobre todos os nossos anseios, nossas tristezas, nossos sonhos. Obrigado, bom Deus, porque o Senhor está entre nós e os teus anjos estão a cada dia ao nosso lado, a cada momento. Te pedimos que esteja agora conosco, não só nesta programação, Senhor, mas no decorrer de nossa vida, e que muito em breve possamos estar aí contigo, te louvando e te adorando face a face. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Um cuidado maior que a cura. Meu nome é Maciel, eu sou natural de Curitiba. Final de 2019, eu e minha esposa tínhamos uma loja de produtos naturais. E as coisas não estavam indo muito bem. E Deus nos impressionou que nós deveríamos encerrar as atividades. No mês de janeiro de 2020, a gente encerrou as atividades. No mês de fevereiro, foi anunciado no mundo a Covid-19. E o tempo foi passando e as dificuldades foram aumentando devido à condição econômica do país.
Nós passamos por grandes dificuldades. Eu tive um problema sério no intestino. Foi constatado que eu tinha um tumor, que esse tumor, pela experiência do médico, já era maligno. E fomos pelo SUS, e eu perguntei ao médico qual era a possibilidade de um internamento imediato. E o médico disse, olha, os internamentos estão ocorrendo entre 20 e 30 dias. Eu passei a noite orando com Deus, conversando com Deus. De manhã cedo, minha esposa chegou ali no UPA e naquele instante também entrou um casal e falou alto na porta quem é Maciel. Eu levantei o meu braço, eu estou aqui. Eles disseram, tem um internamento para você no hospital do Caju imediatamente. Comecei a fazer uma bateria de exames. Foi constatado que eu tinha 2 tumores, um no intestino e outro no rim, e que os 2 tinham que ser tirados urgente. E assim, na quarta-feira, às 7 horas da manhã, entrei no centro cirúrgico. E a cirurgia durou 10 horas. E o médico disse, olha, tiramos os 2 tumores, não ficou nada. Só que muitas vezes a gente pensa que sabe mais que o médico. E entre os medicamentos estava simvastatina prescrito. E eu pesquisei simvastatina e descobri que era para colesterol. Eu nunca tive colesterol na vida. E decidi parar de tomar simvastatina. Só que a quimioterapia, ela favorece o desenvolvimento de trombo. E isso aconteceu. Eu desenvolvi trombo e uma trombo interrompeu a carótide, aonde eu tive um AVC. Só que toda essa recessão, todo esse problema causado pelo Covid e outras coisas mais, a gente não conseguiu honrar os nossos compromissos financeiros. E as lojas começaram a nos cobrar, enviar mensagens. A loja ligou fazendo uma proposta realmente muito boa. Quando ela falou que o compromisso ia ser, que o valor que nós tínhamos, o débito, ia ser ter um desconto de mais de 90%, falei, nossa, não posso perder. E no dia 15 de fevereiro, a minha esposa fechou um contrato com a empresa para pagar num boleto só à vista. E foi pedido um prazo, eles deram um prazo de 9 dias. No dia 24, pela manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o boleto no site da empresa. E daí escaneei o boleto e quando eu olho no banco, o boleto não está mais em aberto. Eu falei, como? Daí eu falei para ela assim, não, então agora faz pelo código de barras. E assim ela fez, leu o código de barras e novamente o boleto não existia. Então ela ligou para a empresa. E daí falei, olha, eu tenho um acordo de um boleto, nessa data, passei meus dados tudo certinho. Daí ela consultou no sistema e falou, olha, esse boleto não está mais aberto. Eu falei, como? Ela falou, ele foi pago no dia 15 de fevereiro. Mas como assim? Eu não paguei esse boleto, moça. Veja aí que está errado. A moça novamente entrou na conta. Disse, não, esse boleto foi pago dia 15. Dia 15 foi o dia que a gente fez o acerto. O Deus que nós servimos abriu o mar vermelho. O que é pagar um boleto? Nós oramos e agradecemos pela bênção alcançada. Após o meu AVC, a minha jornada tem sido bem complexa e difícil. Não estou ainda 100% curado, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele tem um plano para mim. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e
pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Vamos orar? Querido bom Deus, grandioso Pai, que o Senhor possa, Senhor, na sua imensidão, aceitar nossas ofertas, nossos dízimos, como oferta de gratidão. Aceite, Senhor, aquilo que lhe damos, aceite o nosso coração. Que o Senhor possa nos abençoar no restante desse culto, abençoe nossas vidas, abençoe nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom sábado, tudo bem com vocês? Quem está feliz, levanta a mão. Cadê essas crianças felizes aqui? Uau, muito bem. A gente está fazendo um projeto por esses dias, não está não? Quem já recebeu essa revistinha aqui? Quem tem? Não? Quem não recebeu ainda, no final do culto pode me procurar, porque eu ainda tenho algumas unidades dessa revistinha. Nós estamos no projeto dos 10 dias de oração. Olha o título da revistinha aqui, ó. Primeiro Deus. Me fala, Lívia, esse projeto, ele é para fazer o quê? Orar, isso mesmo. Isso, olha só o que a Lívia falou, é para a gente orar e ficar mais com Deus. Olha só, ela falou todo o projeto para a gente. E nesta semana, nós temos aqui o privilégio de termos um projeto exclusivo na nossa igreja que fala sobre a oração. E hoje, na nossa história, eu não poderia de dizer algo que voltasse, viu, para a oração. Quem aqui gosta de orar? É gostoso, né? Hoje, por exemplo, eu já orei por um motivo muito especial.
o meu filho menor, o Mateus, ele não está aqui na igreja hoje, porque ele está dodói. Aí eu já orei, falei, Senhor Jesus, por favor, cura o meu filho, porque ele tem que estar aqui com a gente e tem que estar bem de saúde. Nós temos vários motivos para a gente orar, não é verdade? A gente ora por muita coisa. Quer ver só um exemplo do que a gente pode orar? Eu vou dar a gente, quando quer pedir alguma coisa, vocês pedem alguma coisa para o papai e para a mamãe? Não pede, que legal, hein? Esse aqui não pede nada. Eu tenho certeza que ele tem muita criança que não é igual a ele, não. Quer ver só o que a gente pode orar? Na oração, a gente pode pedir alguma coisa para Jesus. Quer ver só? Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui de como que a gente pode fazer na nossa oração. Minha sandália quebrou justo hoje e amanhã eu tenho recital. O que eu vou fazer? Já sei, vou pedir para minha mãe e para o meu pai comprar outra nova para mim. Olha só, eu posso pedir uma sandália nova? Eu posso pedir um tênis? Eu posso pedir qualquer coisa. Jesus é o dono do mundo e Ele vai falar assim, olha, esse pedido está legal, eu vou atender. Ou, eu vou esperar um pouquinho. Ou, de repente, a resposta não é do jeito que a gente quer, né? Mas Jesus ouve. Quer ver um outro exemplo de oração que a gente pode fazer, Gabi? Vamos ver um outro exemplo aqui que a gente pode fazer. Amiga, eu tenho uma super novidade para te contar. Sério? Qual? A minha mãe disse que no meu aniversário a gente vai viajar para Gramado. Sério, amiga? Não era isso que você queria? Sim, eu tô muito ansiosa por essa viagem. Então vamos lá contar pro grupo? Vamos. A gente pode falar com Jesus assim, Jesus, hoje minha aula foi o máximo. A gente tem que falar com Jesus como se ele fosse o quê? O nosso amigo, ó, que nem essas duas amigas aqui. Uma teve uma notícia ótima e foi correndo contar para a melhor amiga dela, que foi depois contar para todo mundo. E Jesus está lá, ó, todo dia esperando para saber qual que é a coisa mais legal que vocês têm para contar para ele naquele dia. Vamos ver mais um outro exemplo do que a gente pode falar com Jesus. Vamos ver aqui, cadê? Vamos chamar a nossa amiguinha aqui. Estou tão arrependida de ter rido do João hoje de manhã na escola. Eu não devia ter feito aquilo. Acho que isso realmente me magoou. Estou muito arrependida. Uau! Então quer dizer que se eu não fiz uma coisa legal, eu posso contar para Jesus? Se eu fiz uma coisa que eu não deveria fazer, se eu empurrei o amiguinho, se eu falei mal, se eu ri, ou se eu briguei com a mamãe e com o papai, será que eu conto para Jesus? Jesus já sabe de tudo, mas a gente conta para Ele sim. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode perdoar e fazer com que a gente realmente fique arrependido. E sabe que na Bíblia, olha uma Bíblia bem grande aqui, ó. Quem tem Bíblia? Levanta a mão. Então, vocês vão ter uma tarefa de casa para ver se o pessoal vai ter mais participação aqui. O que eles vão falar vai estar certo, vocês vão prestar atenção. Na Bíblia, em Mateus 6, 9 a 13, Jesus fez uma oração. Ele estava lá contando e ensinando várias coisas. E uma das coisas que Jesus ensinou foi a oração você sabe, Rebeca, qual foi a oração que Jesus ensinou? Muito bem, ele passou à frente da Rebeca ali, mas não tem problema. A oração do Pai Nosso, eu tenho certeza que a Rebeca sabe essa oração. Quer ver só como é que ela é? Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe, mas vamos ver se o pessoal nos ajuda? Vamos ver se eles vão falar certinho? Vamos lá, cadê a nossa galera aí? Vocês. Elas vão falar, à medida que elas vão falando, vocês vão repetindo. Então, primeiro a Duda vai falar, vocês repetem, depois a Melissa, vocês repetem, depois a Gabi. Beleza? Então, vamos fazer diferente, já que vai ser assim? Nesse momento, a gente vai orar. Então, a gente vai... Como é que é a posição? Cadê a Gabi? Gabi, como é que é a posição de oração, Gabi? Faz para mim. Posição para orar. Muito bem. Então, agora a gente vai fechar os nossos olhinhos, Gabi, e nós vamos orar. Elas vão falar e a gente vai repetir. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-lhe hoje. Nos perdoa assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor nos ensinaste a orar. E muito obrigada, porque nós temos o privilégio de falarmos qualquer coisa em nossas orações para o Senhor. Muito obrigada, porque nós sabemos que pode ser ela um pouco simples ou muito complexa, mas o Senhor está sempre pronto para nos ouvir e nos atender naquilo que o Senhor achar que é possível. Esteja conosco no restante deste sábado e abençoa as crianças aqui juntamente com as suas famílias. Em teu nome, Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Te louvo, Senhor, por tuas maravilhas, pelo teu tão imenso amor. Te louvo, Senhor, pois vês em mim o que eu não posso ver. Te louvo, Senhor, por teres me aceitado e por teres cuidado de mim. Te louvo, Senhor, pois sei que sou um filho amado teu. Te peço, toma minha vida e faz dela, Senhor, alvo do teu amor. Põe uma canção nos meus lábios, Senhor, que eu cante o teu louvor. Tudo por mim fizeste, Pai, venho agora te adorar. Tão somente eu te peço, vem hoje em mim morar. Te louvo, Senhor, tu és meu Pai querido e morreste por mim lá na cruz. Te louvo, Senhor, pois tens em mim razão para viver. Te louvo, Senhor, por teres me encontrado e por oferecer-me perdão. Te louvo, Senhor, pois sei que sou um filho amado teu. Te peço, toma minha vida e faz dela, Senhor, alvo do teu amor. Põe uma canção nos meus lábios, Senhor, que eu cante o teu louvor. Tudo por mim fizeste, Pai, venho agora te adorar. Não somente eu te peço, vem hoje em mim morar. Toma minha vida e faz dela, Senhor, alvo do teu amor. Põe uma canção nos meus lábios, Senhor, que eu cante o teu louvor. Toma minha vida, Senhor. Toma minha vida, Senhor. Toma minha vida, Senhor. Senhor, toma minha vida, Senhor. Toma minha vida, Senhor. Toma minha vida, Senhor. Senhor,
vida, toma minha vida, Senhor. Amém? Bom sábado. Tá todo mundo acordado? Ah, isso aí, que bom. Gente, nós somos o Novo Canto, nós somos vizinhos de vocês. A maioria frequenta ali o IASP. IASP, né? A gente conhece como IASP. E é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o Delson Mar, que fez o convite para a gente. Muito obrigado. Obrigado por proporcionar isso aqui. Nós esperamos que vocês estejam gostando e que possamos voltar mais vezes. Se vocês gostarem, vocês podem buscar a gente aí no Instagram, @NovoCantoGrupo. E aí lá tem algumas coisas, vocês podem acompanhar a gente. Essa música que vocês escutaram, acho que mês de abril, ela deve estar nas plataformas de streaming, e aí vocês podem relembrar, tá bom? Nós vamos cantar mais uma música, que seja para a honra e glória de Deus. Essa é apenas mais uma canção que você irá ouvir. Quem sabe alguma pregação faz chorar ou sorrir. Mas essa emoção que existe aqui quase sempre é vã, pois fora desta comunhão ninguém mais irá sentir. O Evangelho foi feito pra repartir, não se guarda, se vive. Vou servir, me envolver, libertar, libertar. Portas há uma multidão que precisa sentir o amor real transformador que pregamos aqui. Se não houver a chance de falar, é amor sem fingir. Receba o outro sem julgar, pois o amor se dá sem medir. O Evangelho foi feito pra nos unir. Quem se entrega é livre. Vou servir, me envolver, libertar. Quem quer ser luz, não dizem, vai amar. Cansei de esperar, sentado aqui neste lugar. Já chega de falar, eu vou agir. Vou servir, me envolver, libertar. Quem quer ser luz, não dizem, vai amar.
Feliz sábado, igreja. Momento especial agora de oração, momento de entrega, momento de você conversar com Deus através da oração. É um momento muito solene. É um momento que você agora tem a oportunidade de falar com Deus aqui de uma forma muito coletiva, ao mesmo tempo individual, você e Deus depositando aos seus pés os seus problemas. Se nessa manhã tem alguém que passa por alguma dificuldade, eu não sei qual é, desemprego, família, um problema particular, vida espiritual não está legal, precisa dar algumas ajustadas, que nesse momento você possa fazer isso. E eu convido a igreja, quem puder, se ajoelhar e vamos falar com Deus. Enquanto eu estiver orando, faça a sua oração também com Deus. E nesse momento a gente consegue entender qual é realmente o propósito de Deus em nossa vida. Quem puder, vamos nos ajoelhar. Querido Deus, estamos aqui na Tua igreja nesse Teu santo dia de sábado, tendo essa oportunidade única, exclusiva, de Te adorar, enquanto ainda temos essa liberdade de adorar. E queremos, nesse momento, entregar nossa vida em Tuas mãos. E queremos entregar o nosso coração, entregar a nossa mente em Tuas mãos, e que o Senhor possa, conforme a Tua vontade, o Teu querer, resolver os nossos problemas, mas que seja feita primeiro a Tua vontade. Que nós possamos entender isso, esperar o tempo do Senhor, naquilo que nós estamos tanto almejando que aconteça em nossas vidas, que nós possamos entender que não é o nosso tempo, tem que ser o Seu tempo, e que isso possa ficar muito claro em nossa mente, e aceitar qual é realmente o momento certo de que vamos receber a Tua bênção. Com certeza nós vamos, porque o Senhor não nos desampara, mas que possamos esperar. E que nesse momento também queremos entregar aquelas pessoas que estão doentes em Tuas mãos. Por favor, seja o médico nesse momento dessas pessoas. Eu não sei o nome de quem está doente aqui na Tua igreja, Tu sabes. Então, nesse momento, visite essas pessoas. Aqueles que estão desempregados, por favor, abra uma porta de emprego para eles. Ter o sustento enquanto vivemos nesse mundo, precisamos desse sustento. Abençoe aquelas pessoas também que estão com alguma dificuldade no seu relacionamento conjugal. Por favor, seja o centro dessa família, desse casal. Abençoe também aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade de desânimo espiritual. Não tem vontade de vir à igreja por N motivos, mas que o Senhor possa animar essas pessoas, que elas possam estar aqui na igreja, que elas possam Te seguir, que não venha soltar das Tuas mãos em momento algum, porque o Senhor é o nosso único refúgio e fortaleza e socorro bem presente naqueles momentos de angústia que nós passamos. Senhor Jesus, obrigado pelas bênçãos também. Queremos Te agradecer pela proteção, pelo cuidado que tem dispensado a cada um de nós, pelas programações que estão acontecendo nas igrejas adventistas, não só no Brasil, no mundo inteiro. E agora de uma forma muito específica aqui no CAO também. A igreja está animada, feliz, repleta de pessoas felizes. E as programações que estão acontecendo aqui, a música, o grupo cantando, a banda, tudo que está sendo feito aqui, o sermão que a professora Johnny daqui a pouco irá também transmitir. Entrego também em Tuas mãos nesse momento. Perdoa os nossos pecados, por favor, em nome de Jesus. Amém. Minha alma vem
neste momento, nós vamos cantar um hino, assentados mesmo da maneira que estamos. Pense, medite na palavra deste hino, abre os meus olhos. O que nós precisamos que Deus abra no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo? São tantos ruídos que nós temos permeando a nossa mente. Muitas vezes estamos aqui e a nossa mente está lá longe, em outro lugar, de repente num trabalho, num relacionamento. Mas procure agora, neste momento, falar com Deus e pedir que Ele abra os seus olhos, que Ele abra a sua mente, para que você esteja aqui conectado a Ele, juntos aqui. Que maravilhoso vai ser congregarmos juntos em um único propósito, meditando apenas nas palavras de Deus. Abre os meus olhos, abre meus ouvidos, que nós possamos ouvir a voz de Deus, contemplar o seu rosto e falarmos com Deus. Que realmente a letra deste hino acalente o nosso coração com a certeza de que ao abrirmos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca ao nosso Deus, Ele realmente está pronto a nos ouvir. Bom sábado a todos. Eu nunca vou me cansar de dizer que me manda me dar uma aula e eu faço de olho fechado, me manda fazer uma palestra, vai dar tudo certo. Me manda pregar e eu tremo nas bases. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei quais foram as lutas que você travou, também não sei quais foram as alegrias que você viveu, mas eu sei que hoje eu e você temos o privilégio de estar na casa do nosso Pai. Tem lugar mais gostoso de estar do que na casa do Pai? Eu sei que nessa vida nem sempre a gente tem os pais que nós gostaríamos,
mas casa de pai, casa de família, onde a gente se sente em casa, tem cheirinho de comida gostosa, tem abraço, tem alegria, tem espaço para sermos nós mesmos. E nessa manhã eu quero te convidar a refletir sobre o que nós podemos fazer para ter uma vida plena. Alguém aqui não quer ter vida plena? Alguém quer ter vida meia boca? Assim, só mais ou menos. Estamos vivendo assim do jeito que dá? Todos nós queremos ter vida e queremos ter vida plena. O que nós podemos fazer? Onde nós podemos encontrar vida plena? Quero te convidar a caminhar comigo hoje por algumas páginas da Bíblia para aprendermos algumas lições sobre como nós podemos ter vida plena. Mas antes de abrirmos a Bíblia, gostaria de uma vez mais orar com vocês, pedindo para que Deus se faça presente nesse momento e que você não ouça a minha voz, mas que você ouça a voz de Deus a falar com você nessa manhã. Oremos. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que temos de estar na Tua casa. Nesse momento, nós vamos abrir a Tua palavra e queremos a Tua presença. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que nós possamos ouvir aquilo que nós viemos buscar esta manhã na Tua casa. Por favor, esteja conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o relato da criação, nós vemos que Deus fez tudo meia boca? Foi assim? Não. Desculpa, gente. Vício de professora, vou fazer perguntas, tá bom? Deus não fez o mundo, a criação, Ele não fez meia boca. Deus fez tudo perfeito. Quando nós olhamos o relato da criação, nós vemos que ao final de cada dia, Deus dizia, vi que tudo era bom. E quando Ele conclui a criação, no sexto dia, o que Ele diz? Está no verso, eu vou brincar de boi, colocar e tirar óculos, tá? É para enxergar vocês e enxergar a Bíblia ao mesmo tempo. O que Ele diz no verso 31 de Gênesis 1? Ele diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Deus fez cada coisa para o seu lugar. Tudo tinha sua função. Cada ser deveria responder ao objetivo para o qual Deus o havia criado. E estava ali preparado para cumprir o propósito para o qual Deus o criou. Nada imperfeito saiu da mão de Deus. Tudo era perfeito. Seria muito bom se o relato parasse aí. Mas virando a página da Bíblia, nós descobrimos que as coisas não ficaram como Deus havia criado. Você conhece a história, Gênesis 3, há o relato da queda do homem. E quando Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus, fizeram aquilo que Deus disse que eles não deveriam fazer. A realidade de que tudo era perfeito, que tudo era bom, mudou. Desde lá, nós podemos observar que a desobediência de Adão e Eva resultou na quebra, na ruptura de ao menos 4 relações. Vamos ver quais foram essas relações que foram quebradas com a entrada do pecado no mundo? Se nós olharmos os versos 8, 9 e 10 de Gênesis, nós encontramos a primeira relação que foi rompida. Diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu,
ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira relação que foi quebrada com a entrada do pecado foi a relação de Deus com o homem. Até então, a chegada de Deus no final da tarde, no jardim, era um momento de grande alegria. Eles ansiavam estar juntos ao seu Senhor, conversar com Ele, contar das novidades, das coisas que eles haviam descoberto naquele dia. Mas após a entrada do pecado, pela primeira vez, Deus vem ao jardim e, ao invés de eles correrem em direção a Deus, eles se escondem de Deus. A segunda relação que foi quebrada aparece mais abaixo, quando Deus questiona ao homem por que ele havia se escondido. Nós vemos no verso 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A segunda relação que foi quebrada foi a relação não só do homem com a mulher, no sentido do casamento, mas a relação entre os homens, entre as pessoas. Até então, tudo era harmonia. E agora, começam as acusações. A culpa, as mentiras, as meias-verdades. A segunda relação quebrada foi a relação entre os homens. Mais à frente, a gente vê a terceira relação que foi quebrada. Em Gênesis 3:13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Até então, a relação do homem com a natureza, ela era perfeita. Deus criou o homem para ser o guardião dessa terra, para cuidar da natureza. E naquele momento, a natureza, os animais que deveriam ser cuidados, passaram a ser a causa do problema. A serpente, indiretamente Deus, né? Que tu criastes aí. A relação com o homem, com a natureza, também ficou quebrada. Mas qual foi a quarta relação que se quebrou? Vamos voltar para o verso 7 de Gênesis 3. Diz assim, logo após que eles comeram do fruto, abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Há uma mudança na percepção de quem ele é, da realidade e do outro. Porque até aquele momento, a nudez não era um problema. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, eu percebi que o outro não é quem eu acho que é. A preocupação, o que era então perfeito, o que estava então em harmonia, deixa de estar em harmonia. Surge agora, na realidade da raça humana, o desconforto, as acusações, e aquilo que era perfeito se rompe, se quebra. O sonho original de Deus para a humanidade, ele foi interrompido. O sonho não era que nós estivéssemos aqui, nesse lugar, vivendo as amarguras da realidade do mundo de pecado. O sonho de Deus era que nós pudéssemos viver eternamente na sua presença. E que aquele mundo que era muito bom e perfeito, fosse a nossa realidade todos os dias. Mas desde que o pecado entrou no mundo, isso não existe mais. A harmonia deu lugar à desarmonia. E há uma mudança tanto da realidade. A gente não precisa ir muito longe para ver folhas caindo, animais machucados, desastres. Mas também houve uma mudança da nossa percepção da realidade. Tudo que era antes perfeito, agora não é mais. Nossos olhos eles foram anuviados e isso nos impede de ver com clareza
quem somos e a realidade na qual nós nos encontramos. Quantas vezes nós vivemos problemas no nosso dia a dia e nós não percebemos que esses problemas têm como pano de fundo o grande conflito entre o bem e o mal? Quantas vezes nós vivemos só no aqui e agora, olhando para a nossa vida como ela se resumisse a levantar de manhã cedo, trabalhar o dia todo, chegar em casa exausto, arrumar alguma coisinha, comer, dormir, acordar de manhã cedo. Quantas vezes nós nos esquecemos que nós não fomos criados para ficar nesta realidade? Nós também nos esquecemos que enganoso é o coração humano. E quantas vezes nós não acreditamos piamente que a nossa percepção da realidade é efetivamente aquilo que é verdade? Se eu pedisse para vocês me contarem, né, sobre uma situação em que você jurava de pé junto que a sua percepção da situação era a realidade, e logo depois você descobriu que, eita, não é bem assim. Todos nós teríamos muitas histórias de situações onde nós nos enganamos, onde nós vimos meias verdades, onde nós machucamos o outro, porque estávamos tão focados em nós mesmos e na nossa opinião, naquilo que nós achávamos que era bom, que ignoramos completamente a realidade ao nosso redor. Desde que o pecado entrou no mundo, surgiram dúvidas, traumas, enganos, desobediência, egoísmo, percepções equivocadas, mentiras. E cada um de nós, todos os dias, em todos os momentos, precisamos conviver com as consequências do mal. Mas a boa notícia é que, assim como Gênesis não parou, assim como a Bíblia não para em Gênesis 2, a Bíblia também não para em Gênesis 3. Deus não nos abandonou no mundo de pecado. Ele não nos deixou à nossa própria sorte. Como às vezes a gente quer fazer com as pessoas ao nosso redor, né? Errou? Toma. Receba as consequências dos seus erros. Deus não nos deixou à nossa própria sorte. Deus tinha um plano para que a humanidade pudesse, então, novamente retornar ao Éden. Jesus veio ao mundo para pagar a conta que eu e você não temos a menor condição de pagar sozinhos. E é interessante que, às vezes, a gente olha para o plano da salvação e a gente pensa assim, não, mas lá no céu tudo vai dar certo. Lá no céu eu vou viver a realidade do reino. Quando Jesus voltar, todos os meus problemas estarão terminados. E aí eu vou ser feliz. Quero convidá-los a ler a segunda parte de João 10:10. Um verso bastante conhecido de todos nós. No capítulo 10 de João, Deus afirma que Ele é o bom pastor. E na segunda parte do versículo 10, do capítulo 10, Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham como? Em abundância. Não me parece que Jesus está dizendo assim, eu vim para que quando vocês chegarem no céu, vocês tenham vida e vida em abundância. O plano de Deus é que já nessa terra nós possamos desfrutar da realidade do reino. Não é quando Jesus voltar. Lógico, quando Jesus voltar, nós estaremos plenamente dentro da realidade do reino. Mas nessa terra, Deus nos dá a oportunidade de viver lampejos da realidade do reino. E Deus te convida a ter vida e vida em abundância agora.
não só quando Ele voltar. Vocês sabem que quando a gente olha um texto fora do contexto, a gente perde metade, se não toda, as lições que nós poderíamos aprender com esse texto. E eu queria, ao longo dessa manhã, nos próximos momentos que se seguem, estudar com vocês o contexto no qual Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Para isso, nós vamos virar a página da nossa Bíblia e vamos ler alguns versos do capítulo 9 de João. Esse é o contexto no qual Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. E a gente vai entender por que Ele disse isso nessas condições, desta forma. Vamos começar lendo João 9, os versos 1 e 2. Também é uma história conhecida nossa. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Os judeus, eles tinham uma visão, e eu acho que muitas vezes não são só os judeus lá de antigamente, que os sofrimentos que uma pessoa vivia nessa vida eram castigos divinos por causa do pecado cometido. Os judeus chegavam a afirmar que cada pecado produzia um castigo específico. E eles acreditavam que era possível determinar, em alguns casos, a culpa de um homem em função da natureza do seu sofrimento. Os discípulos eram judeus, viviam dentro dessa realidade. E ao verem o cego de nascença, a pergunta que eles fazem é muito interessante. Eles começam a buscar quem é o culpado pelo sofrimento daquele homem. E aí eu queria fazer o meu primeiro parênteses, que é a primeira lição que a gente vai pensar nessa manhã. Quanto tempo você gasta procurando pelo culpado? Quanto tempo da nossa vida a gente gasta buscando identificar quem é o culpado do meu sofrimento? E quando eu falo isso, eu não estou falando da gente analisar a situação, não estou falando da gente analisar, identificar a contribuição de cada um para que aquela situação chegasse no lugar em que chegou. Eu não estou falando de analisar a situação para buscar soluções para resolver o problema. Eu estou falando de se colocar no lugar de vítima e ficar murmurando, focado só no problema, na dor e no sofrimento, em vez de buscar solução. Muitas vezes, nós ficamos paralisados nessa vida, porque nós ficamos buscando culpados para os nossos sofrimentos. Ah, mas se fulano não tivesse feito isso comigo, eu não estava nessa condição. Ah, mas se meu pai tivesse feito isso comigo, eu não estaria nessa condição. Ah, mas foi ele que começou, então ele que tem que resolver o problema. São frases comuns. Quanto tempo será que os discípulos poderiam gastar nessa briga teológica, se o pecado era resultado da condição do pai, da mãe ou do próprio cego? E mais, qual era a relevância dessa discussão para resolver o problema? Quando a gente olha para a resposta de Jesus, nós descobrimos que talvez a gente gasta muito tempo com aquilo que não é necessário. No verso 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O problema estava instalado e ponto. O homem era cego. Acabou. Buscar os culpados não iam resolver a situação. E é interessante que Jesus diz
que aquela situação, ela podia ser usada para que a glória de Deus fosse manifestada. Vou fazer um segundo parênteses. Deus não causa o sofrimento a seus filhinhos. Ele não se alegra em ver os seus filhos sofrendo. Deus não é aquela caricatura que muitas vezes nós vemos de uma pessoa tirana que fica lá. Peraí. Errou, agora vai. Manda o castigo. Ó, errou. Está morto, condenado. Deus não é. Deus é um Deus de amor. Ele ama cada um de nós. E Ele nos vê como filhinhos queridos. Ele quer ver o nosso bem. Mas, infelizmente, eu e você vivemos num mundo de pecado. E no mundo de pecado, o sofrimento faz parte desta realidade. Nós podemos sofrer por conta das escolhas que nós fazemos, como consequência das escolhas que nós fazemos. Quando nós escolhemos voluntariamente desobedecer aquilo que Deus disse que é o melhor para a nossa vida. Nós podemos sofrer como consequência das escolhas das pessoas que nos rodeiam. Às vezes não fui eu que causei o mal, mas o sofrimento veio. Nós também podemos sofrer como consequência das ações de Satanás em nossa vida. E seja quais foram os motivos pelos quais o sofrimento vem, o sofrimento dói. O sofrimento machuca. Às vezes o sofrimento nos dilacera. Às vezes nos deixa cego e sem ver para onde seguir. Mas Deus pode usar o nosso sofrimento para manifestar a sua glória em nós e através de nós. Ele não causa o sofrimento, mas Ele pode usar o sofrimento para nos levar para mais próximo dEle. E para que a sua glória, o seu amor seja manifesto na nossa vida e nas pessoas que nos rodeiam. Nós conhecemos a história e esse cego, ele foi curado. O Desejado de Todas as Nações traz uma passagem interessante em relação a manifestar a glória de Deus. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas algumas vezes a gente diz para Deus, tá bom, Senhor, eu não quero ser bênção, não quero, chega de usar a minha vida, usa do colega, né? Para mim tá bom assim, eu já dei a minha contribuição, a minha cota. Você já pensou nisso? Eu já pensei, algumas vezes. Quando Ellen White fala sobre essa passagem, ela descreve algo interessante em relação a manifestar a glória de Deus através da nossa vida. Diz assim: a crença dos judeus a respeito da relação existente entre o pecado e o sofrimento partilhavam-na os discípulos de Cristo, procurando corrigir-lhes os erros. Jesus não explicou a causa da aflição dos homens, mas disse-lhe que seria qual seria o resultado dessa situação. Em virtude da mesma, manifestar-se-iam as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Havendo então untado os olhos do cego, mandou-o lavar-se no tanque de Siloé, e foi restaurado a vista do homem. Assim respondeu Jesus de maneira prática à pergunta dos discípulos, como costumavam fazer com as que lhe eram dirigidas por curiosidade. Os discípulos não eram chamados a discutir o fato de quem tinha ou não tinha pecado, mas a entender o poder e a misericórdia de Deus em dar vista aos cegos. Eu e você não somos chamados a discutir o pecado do outro. Hashtag, fica a dica. Quando Jesus cura o cego, em vez de entrar na discussão de quem pecou, Ele queria que os seus discípulos e todos aqueles que presenciaram aquela situação pudessem entender o poder e a misericórdia de Deus em restaurar uma situação que era
impossível aos olhos dos homens. Deus também quer usar a sua vida para mostrar aos que estão ao seu redor como Ele pode transformar e trazer significado à vida das pessoas, dos seus filhinhos amados. O cego foi curado e as pessoas ao seu redor notaram que ele havia sido curado. Se você continua a leitura do relato, nos versos 8 em diante, nós vemos a movimentação que acontece em função da cura que ocorreu. Leia comigo, verso 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Vocês percebem que quando o milagre acontece, o ex-cego se torna um testemunho vivo do poder de Deus? As pessoas reconhecem que algo miraculoso aconteceu na vida dele. Que uma transformação aconteceu. Alguns creem, outros olham de forma meio: será que era mesmo cego? Porque sempre tem alguém para ver um milagre na sua vida e diz assim: mas não é tudo isso, né? Mas as pessoas reconhecem, e ele mesmo diz que ele era aquele que antes não via, e pela ação miraculosa de Deus, agora ele poderia ver. O Desejado de Todas as Nações traz uma frase muito interessante em relação a esse aspecto específico. Ele diz assim: depois que os olhos foram abertos, se lhe mudara a fisionomia, e animara-se, e parecia outro homem. Deus faz milagre na vida da gente. A gente ora, a gente pede milagre para Deus, e o milagre acontece e a gente fica assim: poxa vida, né? Mas ainda não foi do jeito que eu queria. Podia ter sido assim, podia ter sido assado. Quando o milagre aconteceu na vida do ex-cego, ele estava exuberante, ele estava... transplante dele. O semblante, obrigada. O semblante dele... eu vou virar meme adventista. O semblante dele estava transformado. Será que as pessoas, quando olham o seu semblante, veem o quê? Veem que mesmo em meio às lutas, você tem paz? Veem que mesmo em meio às batalhas dessa vida, há esperança no teu olhar? Quando Deus chega em nossa vida, as nossas perspectivas se alteram. E nós passamos a viver a realidade do reino aqui e agora. A tristeza se torna em esperança. E a vida tem outro sentido. O ex-cego foi levado aos fariseus. E aí vem um momento assim interessante dessa história. Os fariseus questionaram o ex-cego. E questionaram, e questionaram. E não ficaram contentes com as respostas que o ex-cego disse. Chamaram os pais. Mas, ei, ele era cego mesmo? Esse filho é seu filho? Ele era cego de verdade? E os pais, com medo de serem excluídos da comunidade religiosa em que viviam, ele é de maior, pergunta para ele. O que ele disse é o que ele disse. Eu não sei, eu não estava lá, eu não vi, eu não tenho nada a ver com isso.
A única coisa que eu sei é que ele nasceu cego e agora ele está vendo, ponto. Os fariseus viam os milagres, mas eles não queriam reconhecer o poder daquele que havia realizado o milagre. No fundo, ao questionar, ao inquirir o ex-cego, os pais, o ex-cego novamente, o que os fariseus queriam de fato era demonstrar que Jesus era um impostor. Quero convidá-los a ler mais um trechinho. Vamos a João 9, 27 a 34, onde há a resolução dessa situação. Ele lhe respondeu, o ex-cego lhe respondeu: já vou-lo dito, e não atentastes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram da sinagoga, expulsaram da sua presença. Sabe que é ver um milagre vivo na sua vida e tu dizer que ela não existiu? Foi basicamente isso que os fariseus fizeram. E por que eles fizeram isso? Por que eles não reconheceram o poder de Deus naquela situação? Segura aí em João. Volta para Lucas. E há uma parábola que talvez nos ajude a entender por que eles não reconheceram o poder de Deus. Também é uma parábola bastante conhecida. Lucas 18. A parábola do fariseu e do publicano. 2 homens foram orar no templo. E aí nós vemos as orações desses 2 homens. No verso 11 aparece a oração que o fariseu fez. Diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Já tem um indício aí de que ele não estava orando para Deus, né? De si para si mesmo. Desta forma era a sua oração: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que postura, não é não, gente? Não faz lembrar uma outra passagem da Bíblia? Vocês conseguem fazer relação? Rico sou e de nada tenho falta. Mal sabe que é cego, pobre, nu. Os fariseus, eles se viam como grandes conhecedores, doutores da lei, conhecedores da verdade, representantes de Deus nesta terra, irrepreensíveis. Mas, na verdade, eles não reconheciam a sua real condição. Não reconheciam que todos pecamos e que todos carecemos da glória de Deus. Vou falar até baixinho. O povo lá de fora não ouve a gente agora, né?
com que frequência nós não adotamos a mesma postura dos fariseus? Eu sei, eu posso, eu sou bom, eu tenho uma vida perfeita. Nas redes sociais todo mundo tem uma vida perfeita, né, gente? Só que a gente não vive nas redes sociais, a gente vive aqui e agora, no mundo real. Todos carecemos da misericórdia de Deus. Todos pecamos. E ao serem confrontados, quando os fariseus foram confrontados com a sua real condição, porque venhamos e convenhamos, né? O ex-cego deu uma resposta. O espírito de profecia diz que ele foi usado por Deus. E os anjos estavam ali amparando para que ele pudesse se manter convicto de que efetivamente Deus havia realizado um milagre na sua vida. Quando os fariseus se viram confrontados com a sua condição, ao invés de reconhecer e se render, eles se agarraram ao seu orgulho, à sua posição e expulsaram o ex-cego. Como você reage quando você é confrontado? Você consegue ouvir o que o outro está dizendo? Você consegue analisar e perceber o que faz sentido, e às vezes tem coisas que não fazem sentido. Mas você consegue ouvir o que o outro está dizendo? E se você percebe que o que o outro diz efetivamente é o que é, você é capaz de reconhecer? Vamos voltar para João. João 9. Verso 39. O ex-cego sai da presença dos fariseus e ele encontra Jesus. Vocês entendem que quando o milagre aconteceu, ele não tinha visto o rosto de Jesus? Porque, afinal de contas, foi aplicado o lodo e ele foi se lavar. Ele reconhecia a voz de Jesus, mas ele não sabia o semblante de Jesus. Aquele momento que a gente tem de delay, né, de pensar sobre a história para além da história. Será que ele ficou um tempo assim, essa voz, então ele é, então a voz é ele, então ele é... Eu não sei. Mas eu sei que Jesus se dirige a ele e pergunta se ele acredita no Filho de Deus, né? E mais uma vez ele testemunha de que acredita. E aí no verso 39 Jesus diz ao ex-cego: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Sabe, parece aqueles trocadilhos que dá assim mas peraí, o que ele quis dizer com isso? Deus deseja curar, ele desejava curar não apenas a cegueira física daquele homem, mas Deus deseja curar a cegueira espiritual de todos nós. Ele deseja que os nossos olhos sejam abertos e que nós efetivamente possamos ver a atuação dele nas nossas vidas. No Desejar de Todas as Nações, é o último trechinho que eu quero ler do livro com vocês. É dito algo muito interessante. Ao falar sobre a manifestação do poder na vida daquele ex-cego. Diz assim: se Deus vos tivesse tornado impossível ver a verdade, vossa ignorância não envolveria nenhuma culpa. Mas agora, dizeis, vemos, julgai-vos capazes de ver e rejeitais os meios mediante os quais unicamente poderíeis receber a vista.
A todos quanto compreendiam sua necessidade, Cristo viera com ilimitado auxílio. Mas os fariseus não confessavam necessidade alguma. Recusavam-se a ir a Cristo e por isso foram deixados em cegueira, uma cegueira de que eles próprios eram culpados. O que nós temos feito quando Deus fala aos nossos corações? Os fariseus, ao verem o milagre, escolheram deliberadamente não enxergar o milagre. Ao contrário, aquele ex-cego não só viveu o milagre, e não só passou a ver fisicamente, mas os seus olhos espirituais foram abertos também. Longe de Deus, nós perdemos a compreensão clara de quem somos e o mal que reina em nós. Todos nós, temos traumas, mazelas, vícios e pecados que precisam ser vencidos diariamente. Assim como todos nós, somos filhos amados de Deus e muito preciosos aos seus olhos. Quando nós estamos ligados ao bom pastor, podemos reconhecer quem somos e podemos aceitar o seu amor e podemos nos tornar milagres vivos e passar a viver de acordo com a realidade do reino aqui e agora. Nessas condições, mesmo vivendo no mundo de pecado, nós podemos ter vida e vida em abundância. Nesse mundo, vida em abundância não é sinônimo de ausência completa do sofrimento. Desculpa, tinha que te contar isso antes de terminar. Mas a certeza absoluta da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Vida em abundância existe apenas em um único lugar, na presença de Deus. E é apenas se nós o buscarmos diariamente que nós poderemos viver os sonhos e os planos que Deus tem para nós. Deus deseja restaurar a sua glória em nós, para que possamos viver em abundância e sermos testemunhas vivas para os outros do poder de Deus. E nessa manhã eu quero te fazer um convite. Não sei o quanto você tem clareza disso, mas há uma íntima relação entre a nossa saúde espiritual e a nossa saúde emocional. Todos nós vivemos dificuldades nesse mundo. E Deus deseja restaurar em mim e você a realidade do reino dele. Por isso, o meu convite é para que você participe de um programa novo que nós estamos lançando no CAO nesta manhã. Em 2011, a Igreja Adventista começou a construção de um ministério chamado Ministério da Restauração. Esse ministério ele é um braço do Ministério da Saúde e da Conferência Geral da nossa igreja. E ele tem um programa que chama-se Programa Caminho para uma Vida Plena. Esse programa basicamente consiste em um grupo de apoio para todas as pessoas que desejam vencer seus maus hábitos, seus traumas, seus vícios e passar a aprender a lidar com o seu sofrimento. Ele é baseado nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos e nos princípios de Cristo para uma vida plena. Em 2023, esse programa ele foi lançado no Brasil, em um treinamento que aconteceu em Cotia. E em 2024, você tem a oportunidade de participar do programa, que será oferecido aqui no CAO.
todos os sábados, das 16 às 17h30, nós teremos um grupo de apoio para todos aqueles que desejam vencer as dificuldades dessa vida, que desejam reconhecer os seus problemas e que desejam viver uma vida e uma vida em abundância. Você é convidado a estar conosco a partir desta tarde, no Salão dos Jovens, às 16 horas, onde nós vamos iniciar este programa. Ele será um programa conduzido por profissionais e um espaço para reflexão e desenvolvimento de autoconhecimento para que possamos ter uma vida plena. Ao encerrar a mensagem dessa manhã, além deste convite, eu gostaria de chamar o conjunto que vai cantar mais uma música. E enquanto eles cantam a música, eu gostaria que vocês tivessem em mente que os planos de Deus para você são planos para ter vida e vida em abundância aqui e agora. O tempo está bem próximo. Jesus está voltando. E Ele quer que você e eu tenhamos vida em abundância, já aqui nessa terra. Todos aqueles que desejam podem participar do grupo. Não é um grupo exclusivo para adventistas, não é um grupo exclusivo para o CAO. É um grupo para todos aqueles que querem ter vida e vida em abundância. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque somos Teus filhinhos amados. Obrigada pelo plano da salvação. E obrigada, Senhor, porque Tu vieste para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Tu sabes as lutas que cada um daqui está enfrenta. Que a Tua mão poderosa esteja com cada um deles. Que eles possam encontrar em Ti o conforto, a força, a esperança necessária para seguir em frente. E que ao Teu lado, Senhor, possam viver uma vida de plenitude já aqui e agora. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim.